O sol impiedoso vergastava o asfalto rachado, transformando o ar em uma miragem trêmula de calor. A vastidão árida se estendia até onde a vista alcançava, pontilhada por arbustos ressecados e a promessa vã de chuva. No epicentro desse deserto de desesperança, repousava um trailer esquecido, sua pintura descascada, testemunha de anos de abandono. Suas janelas, outrora espelhos de esperança, agora exibiam o vazio de um lar desfeito, engolido pela negligência. Era ali, naquele microcosmo de esquecimento, que a saga de duas almas entrelaçadas começava a se desenrolar. Elas chegaram como o vento, trazidas por uma tempestade de infortúnios que varreu suas vidas. Gêmeas idênticas, unidas por laços indissolúveis e marcadas pela rejeição. Seus nomes eram quase sussurros em meio ao silêncio opressor do deserto, Aurora e Luna, ironicamente batizadas em homenagem à luz que parecia tê-las abandonado. Encontraram no trailer não um lar acolhedor, mas um refúgio precário, um santuário improvisado contra a crueldade do mundo. As paredes finas não ofereciam proteção contra o calor escaldante do dia, nem contra o frio cortante da noite. A poeira, onipresente, infiltrava-se em cada fresta, impregnando suas roupas, sua pele, seus sonhos. A princípio, o desespero as paralisou. A magnitude da tarefa que se apresentava era esmagadora. Como reacender a chama da esperança em um lugar onde até mesmo o sol parecia ter perdido o brilho? Como transformar um símbolo de abandono em um lar de verdade? A resposta, silenciosa e persistente, germinou em seus corações como uma semente teimosa em solo árido. Elas não sucumbiriam. Elas lutariam. Com mãos pequenas e corações gigantes, começaram a desafiar o destino. Cada dia era uma batalha contra a inércia, contra a desesperança, contra a própria natureza implacável. Limparam o trailer incansavelmente, removendo camadas de sujeira e memórias dolorosas. Remendaram as janelas, vedando as frestas por onde o vento uivava suas lamentações. Plantaram sementes em latas enferrujadas, regando-as com a água escassa que conseguiam juntar. Aurora, a mais pragmática, era a força motriz por trás da reconstrução física. Seus olhos perscrutavam o horizonte em busca de materiais descartados que pudessem ser reaproveitados. Suas mãos transformavam lixo em tesouro, dando nova vida a objetos esquecidos. Luna, a sonhadora, era a alma artística do projeto. Com pincéis improvisados e tintas feitas de pigmentos naturais, coloria as paredes desbotadas com murais vibrantes, retratando paisagens exuberantes e animais fantásticos. A jornada era exaustiva, repleta de obstáculos aparentemente insuperáveis. A água era racionada, a comida escassa, a solidão esmagadora. Enfrentaram tempestades de areia que ameaçavam engolir o trailer, pragas de insetos que infestavam suas plantações, a constante tentação de desistir. Mas, a cada desafio, sua determinação se fortalecia, alimentada pelo amor incondicional que nutriam uma pela outra. As lágrimas eram inevitáveis, momentos de fraqueza em que a dor da perda e a incerteza do futuro as dominavam. Mas mesmo nesses momentos sombrios, encontravam consolo nos braços uma da outra, sussurrando palavras de encorajamento e renovando sua promessa de nunca se abandonarem. A resiliência, forjada no fogo da adversidade, tornou-se sua maior arma. Aos poucos, o trailer começou a se transformar. As paredes ganharam cores vibrantes, as plantas floresceram em meio à aridez, o ar se encheu com o perfume doce das flores e o som suave de suas risadas. O que antes era um símbolo de abandono, agora irradiava esperança, um farol de luz em meio à escuridão. O trailer não era apenas um lar, mas um santuário, um testemunho silencioso da força do espírito humano e da beleza que pode nascer do abandono. Era a prova de que, mesmo nos lugares mais improváveis, o amor pode florescer e a esperança pode prevalecer.
A história delas, porém, estava apenas começando. Contudo, a transformação do trailer em refúgio físico era apenas um reflexo de uma metamorfose interna muito mais profunda. A aridez do deserto não se limitava ao solo. Impregnava também as almas de Aurora e Luna, ameaçando secar sua capacidade de amar e acreditar. A solidão, constante companheira, tecia teias invisíveis ao redor de seus corações, isolando-as do mundo exterior e alimentando o medo de que pudessem ser esquecidas, assim como o trailer. Nesse contexto, o jardim improvisado, nascido da terra rachada e da esperança resiliente, transcendia a mera estética. Tornava-se um microcosmo da vida, uma representação tangível da capacidade de florescer mesmo nas condições mais adversas. Cada flor que desabrochava era uma vitória contra o desespero, um lembrete constante de que a beleza e a alegria ainda existiam, mesmo em meio ao abandono. As rosas, em particular, com suas pétalas delicadas e espinhos afiados, simbolizavam a dualidade da existência. A beleza inerente à vida, mas também a dor que inevitavelmente a acompanha. Além disso, o ato de cuidar do jardim era uma forma de autocuidado, uma maneira de nutrir suas próprias almas feridas. Ao regar as plantas, estavam também regando seus próprios corações, permitindo que a esperança e o amor florescessem. O contato com a terra, a observação atenta do ciclo da vida, a germinação, o crescimento, a floração e o eventual declínio, ensinava-lhes lições valiosas sobre a impermanência, a resiliência e a importância de apreciar cada momento. Outro elemento crucial nessa jornada de transformação era a redescoberta da criatividade. A arte de Luna, com seus murais vibrantes e suas esculturas improvisadas, não era apenas uma forma de embelezar o trailer, mas também uma maneira de expressar suas emoções mais profundas, de dar voz aos seus medos e esperanças. Cada pincelada era uma libertação, uma forma de transcender a realidade opressora e criar um mundo próprio. Um mundo onde a beleza e a fantasia coexistiam em perfeita harmonia. Agora, considerem como essa redescoberta da criatividade se manifesta em suas próprias vidas. Diante de desafios aparentemente insuperáveis, muitas vezes nos sentimos paralisados, incapazes de encontrar soluções. No entanto, ao nos permitirmos explorar nossa criatividade, ao nos abrirmos para novas perspectivas e abordagens, podemos encontrar soluções inovadoras e superar obstáculos que antes pareciam intransponíveis. Ademais, a relação entre Aurora e Luna, fortalecida pela adversidade, era um pilar fundamental de sua resiliência. A cumplicidade, o apoio mútuo e o amor incondicional que compartilhavam eram um escudo contra a solidão e o desespero. Nos momentos de fraqueza, uma levantava a outra, lembrando-as de sua força interior e de sua capacidade de superar qualquer obstáculo. Essa união inabalável era a prova de que, mesmo nos momentos mais sombrios, nunca estavam realmente sozinhas. Em acréscimo, a capacidade de encontrar alegria nas pequenas coisas, de celebrar cada conquista, por menor que fosse, era essencial para manter a esperança viva. Uma flor que desabrochava, um sorriso espontâneo, uma refeição compartilhada, um pôr-do-sol deslumbrante. Cada um desses momentos era um presente, uma oportunidade de apreciar a beleza da vida e de renovar suas energias para continuar a luta. A resiliência, portanto, não se manifestava apenas na superação de grandes desafios, mas também na capacidade de encontrar alegria e significado nos pequenos momentos do dia a dia. Entretanto, a resiliência demonstrada por Aurora e Luna transcende a mera sobrevivência. Ela se manifesta na criação de um legado, na capacidade de inspirar outros a encontrarem força em meio à adversidade. A transformação do trailer não era apenas um ato de autopreservação,
mas um convite silencioso para que outros marginalizados vissem a possibilidade de renovação e esperança em suas próprias vidas. O oásis que criaram no deserto tornou-se um farol, atraindo olhares curiosos e corações sedentos por inspiração. Agora, reflita sobre como essa capacidade de gerar impacto se aplica em nossas próprias jornadas. Muitas vezes, focamos tanto em nossos próprios desafios que nos esquecemos do poder que temos de influenciar positivamente a vida de outros. Ao compartilharmos nossas histórias de superação, ao oferecermos apoio e encorajamento, podemos despertar a chama da esperança em corações que se sentem perdidos e desamparados. Ainda que o isolamento inicial tenha sido uma imposição, as gêmeas, gradualmente, teceram uma rede de conexões com outros habitantes da região, pessoas igualmente marcadas pela solidão e pelo abandono. Através da partilha de alimentos, de histórias e de trabalho, construíram uma comunidade improvável, unida pela necessidade mútua de apoio e pela crença na possibilidade de um futuro melhor. A horta, que antes era apenas uma fonte de sustento, tornou-se um ponto de encontro, um espaço onde as pessoas podiam se conectar com a natureza, aprender sobre agricultura sustentável e encontrar consolo na companhia umas das outras. Ademais, a arte de Luna, com seus murais vibrantes e suas esculturas improvisadas, não se restringiu às paredes do trailer. Ela começou a pintar murais em edifícios abandonados e em muros desgastados da região, transformando paisagens áridas e desoladas em galerias de arte a céu aberto. Suas obras, que retratavam temas como a esperança, a resiliência e a importância da comunidade, tornaram-se um símbolo de resistência e um lembrete constante de que a beleza e a criatividade podem florescer mesmo nos lugares mais improváveis. Em contrapartida, a habilidade de Aurora em transformar lixo em tesouro não se limitou à reconstrução do trailer. Ela começou a oferecer oficinas de reciclagem e reaproveitamento de materiais para outros habitantes da região, ensinando-lhes como transformar objetos descartados em produtos úteis e criativos. Essa iniciativa não apenas ajudou a reduzir o lixo e a preservar o meio ambiente, mas também gerou novas oportunidades de renda e de desenvolvimento para a comunidade. Por outro lado, considere como essa capacidade de transformar desafios em oportunidades se manifesta em seu próprio cotidiano. Diante de situações difíceis, muitas vezes nos sentimos impotentes e desmotivados. No entanto, ao mudarmos nossa perspectiva e buscarmos soluções criativas, podemos transformar obstáculos em trampolins para o crescimento e o desenvolvimento. Acrescente-se que, ao compartilharem suas habilidades e seus recursos com outros, Aurora e Luna não apenas ajudaram a melhorar a vida de seus vizinhos, mas também fortaleceram seus próprios laços com a comunidade e encontraram um novo propósito em suas vidas. O ato de servir aos outros tornou-se uma fonte de alegria e de realização pessoal, mostrando-lhes que a verdadeira felicidade reside na capacidade de fazer a diferença no mundo. Não obstante a crescente influência da comunidade, um desafio insidioso se manifestava: a ameaça da especulação imobiliária. A transformação do trailer e a revitalização da área adjacente não passaram despercebidas. Empresários ambiciosos, com olhos fixos no lucro, começaram a ver potencial onde antes só enxergavam abandono. A terra, antes considerada sem valor, agora era cobiçada, e as irmãs, juntamente com seus vizinhos, se viram confrontadas com a possibilidade de serem desalojadas, perdendo o lar que tanto lutaram para construir. Em contrapartida à solidariedade comunitária, essa nova adversidade expôs a fragilidade da posse informal e a desigualdade gritante que permeava a sociedade.
As leis, muitas vezes, favoreciam os mais poderosos, e a voz dos marginalizados era facilmente abafada pelos interesses econômicos. A luta, portanto, transcendia a simples defesa de um terreno. Era uma batalha por dignidade, por justiça social, pelo direito à moradia. Agora, reflita sobre como isso se manifesta quando você se depara com injustiças sistêmicas. É fácil se sentir impotente diante de forças que parecem maiores do que nós. Contudo, a história de Aurora e Luna nos ensina que a união e a organização podem ser armas poderosas na luta por direitos. A mobilização da comunidade, o apoio de organizações não governamentais e a busca por visibilidade na mídia podem ser estratégias eficazes para combater a opressão e defender o que é justo. Em vez de se renderem ao desespero, as irmãs e seus vizinhos se uniram para resistir à especulação imobiliária. Criaram uma associação de moradores, buscaram assessoria jurídica gratuita e organizaram manifestações pacíficas para chamar a atenção da sociedade para sua causa. Utilizaram a arte e a criatividade como ferramentas de protesto, pintando murais que denunciavam a ganância dos empresários e celebravam a beleza da comunidade. Ademais, a horta comunitária se tornou um símbolo de resistência, um espaço onde as pessoas podiam se reunir, trocar ideias e planejar estratégias de luta. As plantas, que antes eram apenas uma fonte de alimento, agora representavam a força da comunidade e a esperança de um futuro melhor. A cada semente plantada, a cada flor que desabrochava, reafirmava-se o compromisso de lutar por seus direitos e de defender o lar que tanto amavam. Acrescente-se que a história de Aurora e Luna chegou aos ouvidos de uma jornalista engajada que se sensibilizou com a causa e decidiu escrever uma reportagem sobre a luta da comunidade contra a especulação imobiliária. A reportagem, publicada em um jornal de grande circulação, gerou comoção e solidariedade em todo o país. Pessoas de diferentes origens e classes sociais se uniram para apoiar a causa da comunidade, enviando doações, cartas de apoio e mensagens de encorajamento. Por outro lado, essa onda de apoio popular exerceu pressão sobre as autoridades, que se viram obrigadas a intervir na situação. Após longas negociações, foi firmado um acordo que garantia a posse da terra para a comunidade, impedindo a especulação imobiliária e assegurando o direito à moradia para as famílias que ali viviam. A vitória, celebrada com festa e emoção, foi um marco na luta por justiça social e um exemplo inspirador de como a união e a perseverança podem superar até mesmo os obstáculos mais difíceis. Ao entrelaçarmos os fios desta tapeçaria, percebemos que a história de Aurora e Luna não se resume a uma simples narrativa de superação individual, mas a um espelho que reflete a capacidade humana de transformar o deserto em jardim, tanto no plano físico quanto no simbólico. Mais do que a reconstrução de um lar, observamos a germinação de uma comunidade, a ressignificação da arte como ferramenta de resistência e a demonstração de que a esperança, mesmo em seus momentos mais tênues, pode florescer em meio à aridez da desesperança. Em vez de enumerar os passos dessa jornada, convido-o a contemplar o quadro completo, a força motriz do amor fraternal, a resiliência como mola propulsora diante das adversidades e a criatividade como farol a iluminar os caminhos tortuosos da existência. Cada obstáculo superado, cada lágrima derramada e cada sorriso compartilhado contribuíram para a construção de um legado que transcende as paredes do trailer, ecoando em cada coração, tocado pela história de Aurora e Luna. À medida que nos aproximamos do desfecho, é fundamental reconhecer que a luta por um lar digno, a busca por justiça social e a defesa dos direitos dos marginalizados são batalhas contínuas que exigem a união de forças e a persistência na crença de um futuro mais justo e igualitário.
A história das gêmeas nos serve como um lembrete de que a transformação social começa com pequenas ações, com gestos de solidariedade e com a coragem de desafiar o status quo. Refletindo sobre esta jornada até aqui, percebemos que o verdadeiro oásis não se encontra apenas no espaço físico transformado, mas na força interior que impulsiona a transformação. A capacidade de encontrar beleza em meio ao caos, de transformar a dor em aprendizado e de inspirar outros a seguirem o mesmo caminho é o que define a verdadeira resiliência humana. A história de Aurora e Luna nos convida a repensar nossos próprios desertos, a identificar as áreas de nossas vidas que precisam ser irrigadas com esperança e a cultivar a força interior necessária para transformar a aridez em abundância. Como um rio que encontra seu caminho através das pedras, a narrativa nos mostra a persistência da vida, a capacidade de adaptação e a beleza que reside na imperfeição. A fragilidade do trailer, a escassez de recursos e a ameaça constante da especulação imobiliária não diminuíram a força da comunidade, mas, ao contrário, fortaleceram seus laços e impulsionaram sua luta por um futuro melhor. Assim, a história nos convida a valorizar a beleza da impermanência, a reconhecer a força que reside na vulnerabilidade e a celebrar a capacidade humana de encontrar significado e propósito, mesmo nos momentos mais difíceis. Ao nos prepararmos para o último compasso desta melodia, que a história de Aurora e Luna sirva como um lembrete de que a esperança é uma semente que pode germinar mesmo no solo mais árido, que a resiliência é uma força que reside em cada um de nós, e que a transformação social começa com a coragem de acreditar em um mundo melhor. Que a luz que emana do trailer transformado continue a iluminar nossos caminhos, guiando-nos em direção a um futuro onde a justiça, a igualdade e a solidariedade sejam os pilares de uma sociedade mais humana e compassiva. E assim, a poeira assenta, o sol se esconde no horizonte e a brisa noturna sussurra entre as paredes coloridas do trailer. A saga de Aurora e Luna, gravada a fogo no coração do deserto, transcende a mera narrativa de um lar reconstruído. Ela se eleva como um hino à capacidade intrínseca do espírito humano de florescer, mesmo quando plantado no terreno mais inóspito da existência. Não se trata apenas de paredes erguidas, mas de almas fortalecidas, não apenas de um jardim cultivado, mas de uma comunidade enraizada na solidariedade. O trailer, outrora símbolo de abandono, agora pulsa com a vida que emana de cada pincelada, de cada flor que desabrocha, de cada risada que ecoa entre suas paredes. Ele se tornou um farol, um lembrete constante de que a esperança não é um privilégio dos afortunados, mas uma semente que germina no coração daqueles que se recusam a sucumbir à desesperança. A resiliência, forjada no cadinho da adversidade, se revela como a força motriz que impulsiona a transformação, não apenas do espaço físico, mas, sobretudo, das almas que o habitam. A lição que emana desta história não se restringe ao deserto poeirento onde Aurora e Luna encontraram seu refúgio. Ela se estende a cada canto do mundo onde a injustiça, a desigualdade e a marginalização teimam em obscurecer a beleza da vida. Ela nos convida a reconhecer a força que reside na união, na compaixão e na crença inabalável de que um futuro mais justo e igualitário é possível. Que a saga das gêmeas sirva de inspiração para que cada um de nós se torne um jardineiro de esperança em seu próprio contexto, cultivando a solidariedade, semeando a justiça e regando a chama da criatividade. Que possamos aprender a transformar o lixo em tesouro, a dor em aprendizado e a solidão em comunidade. Que a resiliência, que outrora parecia uma virtude distante, se torne um músculo fortalecido pela prática diária da superação. E ao contemplarmos a luz que emana do trailer transformado,
Que possamos nos lembrar de que a verdadeira jornada não se encerra com a conquista de um objetivo, mas com a contínua busca por um mundo onde a dignidade, a igualdade e a justiça sejam os pilares de uma sociedade verdadeiramente humana. Que a história de Aurora e Luna nos inspire a sermos a mudança que desejamos ver no mundo, a acender a chama da esperança em cada coração que encontrarmos pelo caminho e a persistir na crença de que juntos podemos transformar o deserto em um oásis de amor e compaixão. A verdadeira prática começa agora, em cada escolha, em cada gesto, em cada ato de amor que praticarmos em direção a um mundo mais justo e humano.